Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse texto está em Mateus capítulo 1, versículo 21. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa reflexão, estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim mais pessoas estarão orando por você. E confira também o link do meu canal no WhatsApp, que vai estar fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Lá nesse canal você acessa diariamente os conteúdos que posto aqui no meu canal e também recebe todos os dias versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E sempre que tenho condições eu coloco ali também devocionais em texto para você estar refletindo na palavra de Deus. Então vamos analisar aqui algo que me chamou a atenção nesse versículo de número 21 no capítulo 1 do livro de Mateus. Aqui nesse contexto nós temos o anjo que visitou José em um sonho, porque José estava pensando em deixar de forma secreta a Maria, porque ela de repente apareceu grávida e eles ainda nem haviam se casado. Mas Deus enviou o anjo para informar a José o que estava acontecendo. E em sua fala a José, o anjo falou isso que eu li para você aqui no versículo 21. Dizendo a José, ele também disse, ela, ou seja, Maria, ela vai dar à luz um filho e vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vamos refletir um pouco aqui sobre a palavra salvar, salvação. Salvar de quê? Aqui no contexto, o anjo está deixando bem claro, salvar o seu povo, o povo de Jesus Cristo, dos seus pecados. Hoje em dia, infelizmente, muitas coisas vão perdendo o seu sentido, vão perdendo o seu real sentido, vão perdendo a sua importância. Muitas coisas vão ficando banais, vão ficando desrespeitadas, desvalorizadas, vulgarizadas. Uma dessas coisas é a palavra salvação. Infelizmente, muitas das vezes nós ouvimos algo referente à palavra de Deus, mas não damos o seu devido valor, nem mesmo a sua devida importância. Pense comigo, a palavra salvação, fora do contexto de religião, fora do contexto espiritual, fora do contexto de Bíblia. Quando você está na beira de uma represa, ou de um lago, ou até mesmo na beira do mar, na praia, você está ali com sua família, se banhando, tomando um sol, tendo o seu lazer e se divertindo, assim como muitas outras pessoas ali perto de você. E de repente, uma pessoa começa a se afogar, lá no fundo, longe da margem das águas. E essa pessoa está correndo o risco de morte, o risco de perder a sua vida, pois essa pessoa está passando em uma situação em que ela pode se afogar, ela pode encher os seus pulmões de água e perder a sua vida. Essa pessoa precisa de salvação, ela precisa que alguém a socorra, que alguém nade até ela, vá de encontro a ela e ajude a sair daquela situação para que ela não morra. E quem faz isso? É um profissional que se chama salva-vidas. O salva-vidas, ele tem preparo, ele tem capacitação para ir e ajudar, resgatar da morte as pessoas que estão correndo risco de morrer no meio das águas. Essa pessoa, quando ela é resgatada por um salva-vidas, nós dizemos que ela foi salva. Aí alguém pode perguntar, salva de quê?
salva da morte, de morrer por causa de um afogamento. E no contexto religioso, no contexto espiritual, vamos dizer assim, fica até melhor. No contexto espiritual, também nós precisamos de salva-vidas. Nós precisamos de salvação. Nós temos o risco de perdermos a vida. E quando eu digo risco de perdermos a vida, eu não estou me referindo a essa vida terrena, a esse corpo aqui de carne e osso. Não é isso. Isso aqui todos nós estamos sujeitos, porque a própria Bíblia nos diz, porque Deus decretou. O homem foi feito do pó da terra, ele veio do pó da terra, e ao pó da terra ele voltará. Isso aí é uma referência à morte. O ser humano, ele nasce, ele cresce, ele amadurece, ele se reproduz, ele se envelhece e depois ele morre. Aí o seu corpo entra em decomposição e aquela matéria orgânica volta ao pó da terra, como era na origem, conforme está registrado lá em Gênesis. E aí, acabou a história dessa pessoa? Não. Acabou a história dela aqui nessa terra, nesse plano de existência. Após sairmos dessa terra, após morrermos nessa terra, nós saímos desse corpo. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e também ela é o nosso tabernáculo terreno, conforme o apóstolo Paulo explica em uma de suas cartas. E também na Bíblia, lá no Antigo Testamento, está dizendo que após a morte, o nosso corpo volta ao pó e o nosso espírito volta para Deus. E a nossa alma, ela tem um destino. É isso mesmo. Eu e você, nós temos um destino. Você está me vendo aqui, mas na verdade você não está me vendo. Você está vendo o meu corpo. Quem me vê é apenas Deus. Apenas o Senhor me conhece, quem eu verdadeiramente sou e como eu sou. Apenas Ele conhece quem você é e quem verdadeiramente você é. E quando nós sairmos desse corpo terreno, desse tabernáculo terreno, conforme nos diz o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, a nossa alma ela vai ter um destino. E só existem dois destinos para todo o ser humano. Existe a vida eterna e existe a morte eterna. A vida eterna se refere a uma vida com regozijo, gozo, prazer, paz, na ausência de problemas, de dificuldades, na ausência de pecado, na ausência de sofrimento, na presença de Deus. O apóstolo Paulo escreveu em uma de suas cartas que nós veremos a Deus face a face, assim como Ele é. Assim como nós somos conhecidos, nós também o conheceremos. Esse é o destino daquele que vai herdar a vida eterna após a sua morte. Estou me referindo a um dos dois únicos caminhos que existe para todo ser humano que passar por essa terra. O outro caminho, que é o contrário desse, é o oposto desse, nós também podemos chamá-lo de morte eterna. Ali é sofrimento eterno, ali é tormento, ali não há presença de Deus, não há prazer, é apenas sofrimento, sem descanso, por toda a eternidade. Essa situação de perdição, de sofrimento eterno, nós também a chamamos de morte eterna. A outra situação aonde nós vamos viver na presença de Deus, tendo prazer eternamente na presença de Deus, nós chamamos de vida eterna. Porque quem tem Deus tem vida, porque Ele próprio é a vida, conforme escreveu João, está lá em João capítulo 1. Agora, quem não tem Deus está em trevas e caminha para a morte. E quem morrer nessa situação vai herdar a morte eterna, sofrimento eterno, aonde não se manifesta a prazerosa e gloriosa presença de Deus. E foi para isso que Jesus Cristo se manifestou nessa terra, para salvar a humanidade. Salvar a humanidade de quê? Dos seus pecados, da morte eterna,
da ira de Deus que está por vir. Aqui nesse texto, aonde eu li no versículo 21 do capítulo 1 de Mateus, o anjo falou com José. Ela dará à luz um filho e vai colocar nele o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Eu já fiz inicialmente aqui na nossa reflexão uma ilustração de uma situação de uma pessoa se afogando, uma pessoa correndo risco de perder a vida, de morrer por causa de afogamento. Uma coisa semelhante está acontecendo com toda a humanidade. As pessoas estão caminhando para a morte, mas eu me refiro à morte eterna. Essa que eu já expliquei para você sobre o sofrimento eterno, aonde não existe a presença de Deus. A maioria das pessoas está caminhando para esse caminho. Esse caminho, inclusive, Jesus Cristo lhe chama de o caminho largo, que conduz para a porta estreita. E muitos, ou melhor, me perdoe, o caminho largo que conduz para a porta larga, que leva para a perdição. Jesus Cristo falou que muitas pessoas estão se conduzindo por este caminho. E existe também um caminho estreito que leva para uma porta estreita, que vai levar as pessoas que estão nesse caminho para a vida eterna. Jesus Cristo falou que poucas pessoas se encontram nesse caminho. E conforme eu estava falando, infelizmente, a maioria das pessoas está caminhando pelo caminho largo, que conduz à porta larga, que vai levá-las à perdição. É por isso que elas precisam de salvação. É por isso que elas precisam de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. E quais são essas boas notícias? Que Jesus Cristo, ele se manifestou ao mundo para salvar todo aquele que nele crê, salvá-los de seus pecados. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça no sofrimento eterno, mas ele venha se deleitar no gozo da presença maravilhosa e eterna com Deus. Então, é isso o que está acontecendo. Muitas pessoas estão nesse caminho largo, mas graças ao amor, à misericórdia de Deus, ele enviou Jesus Cristo para salvar o seu povo dos seus pecados. O que faz a pessoa ir para o caminho da perdição? Herdar a morte eterna, o sofrimento eterno, ser rejeitado por Deus no último dia, é uma vida de pecado. Deus, ele criou o homem perfeito, mas, infelizmente, Satanás conseguiu induzir o homem a cometer pecado. E por causa disso, ele pecou, a morte entrou por ele e passou para todos os homens. E assim também o pecado entrou no mundo e passou para todos os homens. Nós somos herdeiros de Adão. Por isso, o pecado também habita em nós. Dessa forma, todos os homens estão condenados. Todos foram destituídos da glória de Deus. Perderam o direito de estar na presença de Deus. Mas Deus, para ele, nada é difícil, nada é impossível. Ele pode todas as coisas. Ele sabe resolver qualquer problema. E por isso, ele enviou Jesus Cristo para nos salvar dos nossos pecados. Era sobre isso também que o anjo estava falando com José. E nós lemos aqui em Mateus capítulo 1, versículo 21, que Maria ia ter um filho e colocar nele o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Isso aí
só acontece, essa palavra, ela só tem efeito, ela só é válida na vida daquele que crê nessa mensagem, na mensagem do Evangelho, na mensagem de salvação. Uma prova disso nós podemos ver na Bíblia Sagrada, ali nos 4 Evangelhos. O próprio João escreveu: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o reconheceram, e eles próprios os rejeitaram. Ali João estava falando dos judeus. Jesus Cristo nasceu na descendência judaica, no meio de um povo judeu. Ele veio para eles, mas eles não o reconheceram. Eles não compreenderam as Escrituras Sagradas. E eles rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo. Mas a todo aquele que entende a mensagem do Evangelho, que crê em Deus, que crê na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, que crê no Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, e que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele nos salva de nossos pecados, para todo o que crê nessa mensagem, Deus lhe garante e lhe concede a salvação. O maior dos maiores presentes que nós poderíamos receber nessa vida. A salvação que há apenas no nome de Jesus Cristo. Esta salvação que nos salva dos nossos pecados, porque os nossos pecados, eles nos conduzem para a perdição. Eles nos levam para a perdição. Uma certa vez, Jesus Cristo, em um seu discurso, em sua pregação, ele falou com os judeus: se vocês não acreditarem, vocês vão morrer em seus pecados. Ele falou assim: se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer em seus pecados. Isso aí está registrado em João capítulo 8, versículo 24. Você precisa acreditar que Jesus Cristo é Deus, que Ele é Filho de Deus, que Ele foi enviado por Deus, que Ele perdoa os seus pecados e tem poder para te salvar e te libertar de qualquer mal, de qualquer pecado, e vai te garantir a vida eterna. Se você crer, Ele vai te salvar e você não vai perecer no sofrimento eterno. É para isso que Ele veio, para me salvar, para te salvar de seus pecados. O apóstolo Paulo também, em uma de suas cartas, ele fala o seguinte sobre o pecado: aquele que é dominado por alguém, ele torna servo desse alguém. Aquele que está numa disputa, em uma guerra, em um conflito contra alguém, se ele perder, ele se torna escravo desse alguém. Isso aí ele falou para entendermos como funciona a nossa relação com o pecado. Se você não consegue vencer os seus pecados, você é escravo do pecado. Isso significa que você não é seu, não é de si próprio. Você tem um dono, que é o pecado, e o pecado faz o que ele quiser com você. Todas as vezes que vem a vontade de pecar, você peca. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Mas Jesus Cristo também tem solução para isso. Na verdade, ele não apenas tem, como ele é a solução para te libertar de seus pecados, porque ele liberta todo aquele que nele crê de todos os seus pecados. Jesus Cristo nos liberta de nossos pecados. Ele veio para nos salvar de nossos pecados. Ele veio para nos libertar de nossos pecados. O pecado é algo muito sério. O pecado é algo muito grave. Ele está conduzindo as pessoas para a perdição. E muitas pessoas estão cegas espiritualmente. As pessoas estão desvalorizando, menosprezando, desrespeitando o que a Bíblia nos ensina, os ensinos da Bíblia, a mensagem de Deus, a palavra de Deus. E nós precisamos levar muito a sério a palavra de Deus, inclusive esta palavra, salvação. Estamos falando de salvação, porque as pessoas estão caminhando para o sofrimento eterno, para a morte eterna, e não haverá volta. Mas existe uma solução para todos os que ainda estão vivos e crerem no Senhor
Jesus Cristo. Eu vou mostrar para você mais um texto aqui da Bíblia Sagrada. Está no livro de Isaías, capítulo 59. O pecado, ele tem o poder de afastar as pessoas de Deus, conforme eu já falei no caso de Adão, e o apóstolo Paulo escreveu, porque o homem pecou. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perderam o direito de estar na presença de Deus, assim como aconteceu com Adão, que foi expulso do jardim que estava ali no Éden. Isaías capítulo 59, a partir do versículo 1, está escrito o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, eles encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Eles confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Aqui no início do capítulo 59 de Isaías, nós vemos claramente que o pecado afasta as pessoas de Deus. Então você deve levar muito a sério esse assunto do pecado, esse assunto da salvação. Mas, graças a Deus, Deus nos enviou a solução para isso. Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar de nossos pecados, para nos livrar do sofrimento eterno, para nos livrar da ira de Deus que vai se manifestar sobre essa terra e para também restaurar e resgatar a nossa comunhão, o nosso relacionamento e a nossa intimidade com o nosso Deus, o nosso Senhor Criador Todo-Poderoso, que é digno de toda honra, toda glória e de todo o louvor. Então, para finalizar, vamos ler aqui: Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse texto está em Mateus capítulo 1, versículo 21. Então feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor. Deus querido, nós te agradecemos por essa mensagem, por essa reflexão e principalmente pelo amor, pela graça e pela misericórdia do Senhor por nossas vidas, que se manifestou enviando Jesus Cristo para nos salvar. Nós te agradecemos, Pai, porque nós cremos na mensagem do Evangelho. Nós cremos no Senhor, cremos na palavra do Senhor, cremos em Jesus Cristo. Nós cremos que Ele veio como homem nessa terra, viveu sem pecado, Ele foi tentado e provado em todas as coisas, mas não pecou. Ele foi injustiçado, Ele foi maltratado, Ele foi preso, Ele apanhou, Ele foi crucificado ali naquela cruz e Ele morreu. Mas o Senhor, meu Pai, através do poder do Senhor, o ressuscitou no terceiro dia. E hoje Ele está sentado à direita do Senhor, intercedendo por nós, perdoando os nossos pecados e nos ajudando através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Nós te glorificamos, Pai, e te agradecemos por isso. Eu peço ao Senhor que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que ela creia nessa mensagem, que ela, e não apenas ela, mas toda a sua casa, toda a sua família, seus amigos, seus vizinhos, aquelas pessoas que ela ama, seus colegas de trabalho, seus parentes, todos eles venham ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e que eles venham crer nessa mensagem, para que eles venham ser salvos, para que eles venham ter os seus pecados perdoados, para que eles venham herdar a salvação eterna. Pai, nós te pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas e perdoe também todos os nossos pecados em nome de Jesus. Que o Senhor venha purificar a nossa mente, purificar o nosso coração, purificar os nossos pensamentos. Que o Senhor venha tirar de nós o desejo e a atração pelas coisas erradas, pelas coisas do mundo, pelo pecado e por tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha nos restaurar espiritualmente, que o Senhor venha colocar em nós novamente desejo de buscar o Senhor,
desejo de estar envolvido com o Senhor e com as coisas do Senhor. Aumenta em nosso coração, meu Deus, o temor, a fé. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que o Senhor venha transformar a nossa mente, que nós venhamos ter a mente de Cristo, o coração do Senhor. Que nós sejamos luz desse mundo, sal nessa terra, que nós sejamos árvores de bons frutos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar também todas as áreas das nossas vidas. Abençoe as nossas casas, abençoe, meu Pai, os nossos relacionamentos conjugais, abençoe os maridos, as esposas, os filhos, os irmãos, os pais, os parentes, os vizinhos, os colegas de trabalho. Abençoe os nossos ambientes de trabalho, o nosso lar. Que o Senhor venha cessar toda contenda, toda inimizade, toda divisão, toda briga, toda inveja. Que o Senhor venha repreender, destruir e desfazer todo e qualquer mal que foi feito e enviado para prejudicar o nosso relacionamento em nosso lar, em nossa família e também no nosso trabalho. Que prevaleçam nesses ambientes a alegria e a paz do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu te peço também que o Senhor venha curar todo aquele que está me ouvindo e esteja enfermo, que esteja doente, que esteja sentindo alguma dor no corpo. Que o Senhor venha manifestar o teu milagre, manifestar o teu poder, a tua glória, para que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado. Eu te peço também, meu Deus, que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, nos guiando e enviando a nossa provisão de cada dia. Te agradecemos porque o Senhor não nos deixa faltar nada. Ainda que venhamos passar algum aperto, alguma preocupação, algum susto, o Senhor sempre provê alguma coisa para nós. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, meu Pai. E continua, meu Pai, nos sustentando, nos provendo tudo aquilo que nós viermos a precisar. Deus querido, nós te agradecemos, meu Pai, por todas as coisas e, acima de tudo, seja feita a vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like e também compartilhe para que o Espírito Santo de Deus venha falar no coração de outras pessoas, venha alcançar e salvar outras pessoas através dessa palavra que foi ministrada. Se você é novo por aqui, gostou desse vídeo, gostou do canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Confira aí também o link do meu canal no WhatsApp que vai estar fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.